Então vamos lá. Hoje a gente chega no fim do Dharma, né? Da história do Dharma. A gente está numa caminhada, né? Que chamando de alcançando a paz. A gente começou estudando as dimensões, né? Os 10 corpos. Aí a gente entrou numa questão da verdade, né? O que seria essa verdade escondida atrás dessa percepção mental. E aí a gente veio numa série falando sobre cura autêntica, que aí a cura a gente dividiu em 3 partes, né? Qual é a nossa responsabilidade nessa cura, qual é a responsabilidade do nosso entorno e qual é a responsabilidade de Deus, do universo, de toda a existência. E aí quando a gente cai nesse ponto da responsabilidade do universo, a gente começa a falar de Dharma, e Dharma a gente subdividiu em alguns pontos, né? E hoje a gente está terminando, seria um encontro do Dharma, né? Então, eu vou colocar o slide, a gente vai acompanhando, como sempre. A gente faz algumas paradas para, se alguém quiser fazer algum questionamento. Onde a gente parou? No último ponto, a gente falou sobre a necessidade da escuta profunda, né? Que tem até uma palavra no Gurmukh que é Sunye. Tem até uma meditação, que inclusive eu estou fazendo, se alguém quiser fazer. Eu até fazer na quarta-feira, né? Mas essa já está prevista uma outra coisa, que é uma meditação sobre esse Pauri, né? Que a gente falou no ponto passado, a escuta profunda, a necessidade de escuta profunda. E agora a gente vai falar da força de vontade. Então, a gente está falando como encontrar o Dharma, né? Relembrando rapidamente, o Dharma é aquela estrutura intrínseca existencial no ser, né? Aquela função intrínseca, aquele papel de toda a existência do universo tem um papel a cumprir, né? Isso é Dharma no seu sentido mais profundo. No seu nível mais superficial são as nossas funções, né? A profissão, a nossa estada nesse mundo, sendo homem, mulher, marido, pessoa, as nossas atividades frente a uma consciência mais ecológica, todas essas ações no qual a gente tem um papel a cumprir, não deixa de ser Dharma, né? No seu sentido mais superficial. No seu sentido mais profundo, é uma existência mais como fogo queimar, né? Dharma também é traduzido como religião, né? Como as estruturas que nos dão base para a gente existir. E aí a gente parou nesse ponto. Como encontrar esse Dharma, né? Se o Dharma é fundamental para que a gente entre em uma sincronia, o que significa sincronia? Você cumprir o seu papel, né? A gente está aqui no mundo para fazer um papel. Qual é esse papel? Na hora que a gente consegue se sincronizar o nosso papel no mundo, seria a atitude perfeita, né? Então, como encontrar esse papel? Como encontrar esse Dharma? O primeiro ponto que a gente colocou é a escuta, né? Escuta no sentido mais profundo, a percepção da existência, do que existe por trás, né? Quando você vê alguma coisa, quando você escuta alguma coisa, é uma concepção mental e existe algo por trás daquilo que a gente interpreta, né? O que é? O que tá realmente, o que é essa realidade verdadeira que a gente não tem acesso, porque a mente nossa constrói um monte de ilusão, né? E aí desenvolver esse aquietamento mental, essa capacidade de escuta profunda. Só assim a gente consegue desenvolver o que a gente chama de intuição, né? De perceber essa realidade de uma forma menos contaminada, vamos dizer assim. Isso seria a escuta. O segundo é criar a autoestima, que é o que a gente vai falar hoje, que é um tema bem bacana, né? Até coloquei no grupo lá que vale a pena, porque realmente é bem legal, que é a autoestima, é o que nos faz não ser levado pelos desejos. E a gente vai ver essa construção, né? O lugar de paz, né? O lugar onde a gente consegue encontrar esse silêncio, essa paz, essa harmonia, essa estabilidade, é quando a gente não está preso aos nossos desejos. E os nossos desejos, eles são conduzidos na medida que eu não tenho uma autoestima pronta para a defesa, né? Então a gente vai falar sobre isso. Como manter-se firme no propósito daquilo que realmente é importante para nós. E por que a autoestima é tão fundamental para a nossa defesa, né? Para manter o nosso propósito? O primeiro ponto disso é que por que as pressões dos desejos geradas pela baixa autoestima?
Porque na medida que eu não concebo a minha existência e não reconheço a minha existência dharmica, ou a minha função, ou o meu papel nesse mundo, eu fico tentando gerar uma outra satisfação que é criada pela minha mente. Então, na medida que até o post da Lívia no coisa fala exatamente sobre a questão de beleza, ela fez umas fotos dela, um texto bonito até falando sobre isso, que se uma outra pessoa não me acha bonito, no caso que ela estava colocando no texto, relacionava mais ou menos a isso, né? Para outra pessoa que não achava bonito, ou ela achar bonito, enfim. O que importa, na verdade, é o que ela sente, o que a pessoa sente, né? E não o que os outros acham da gente, né? Então, o que acontece? Quando a minha autoestima está baixa, eu começo a desenvolver uma tendência a realizar desejos que são criados por uma fantasia. A gente está vendo até uma série que está passando na televisão sobre as cirurgias plásticas, né? Essa busca pela beleza. E é muito louco porque a pessoa cria um modelo de beleza, né? Que de certa forma os meios criam, e a pessoa fica seguindo, tentando alcançar uma beleza que é absolutamente inexistente, uma fantasia. E às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa, né? Tudo isso é falta de autoestima, né? Na pessoa, na hora que ela consegue desenvolver uma percepção de si, independente do externo, ela começa a se libertar dessa pressão dos desejos, né? Eu preciso ter, eu preciso ser. Quais são as pressões básicas do desejo? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso, como sempre brinco, né? A grande busca humana é magro, rico e famoso, né? Então, na hora que eu tenho que ser magro, né, todas as minha existência, minha energia, gasto para dietas malucas, para eu ganhar dinheiro, para eu ser o famoso, para eu ser o influencer na internet. Todos esses desejos, eles são fundamentados na baixa autoestima. Quando eu tenho autoestima, esses desejos param de criar pressão, e aí não está mais entregue. A tradição védica ela coloca uma coisa bem interessante, que são dois polos. Você tem um observador, que seria a alma, você tem um instrumento que se observa, que é o nosso corpo, nossa mente, etc. E você tem o observado. Para que a gente consiga observar o observado, a gente tem 5 sentidos, onde geram todos esses desejos, né? Eu preciso satisfazer meu tato com algo que me agrade, o aroma, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu como, enfim, todos os meus sentidos eles têm que ser agradados, né, por esse conjunto de desejos, que podem ser real, o que realmente eu preciso, e pode ser essa fantasia criada pela baixa autoestima, no qual eu desenvolvo ideias do que eu preciso. E aí eu fico conectado com o mundo externo através dos sentidos. Do lado de cá, existe um observador, que na verdade não precisa de nada disso, né? Que é essa coisa que sempre fala, volte à sua casa, né? Se interiorize, porque esse observador ele está preso a uma concepção ilusória. Então existe um movimento, né? Ou eu despreendo energia para me conectar a esse externo, eu quero ser rico, magro e famoso, ou eu começo a controlar esse sistema de desejos e de sentidos, que no yoga é chamado de pratyahara, e aí eu começo a trazer para dentro isso e me aproximar dessa realidade que está observando isso, que na verdade não precisa de nada disso. Ela simplesmente experiencia o mundo através desse processo que a gente está falando. Então existe essa força para lá, né, que vai se entrega aos desejos com uma existência animal, né? O animal faz isso, ele vai. Eu tenho um cachorro que quer comer o dia inteiro, né? Porque ele é cachorro, ele quer comer e pronto, acabou. Não vai ter que convencer ele que ele precisa comer na hora certa, que ele deve comer, porque ele está entregue absolutamente a esse sistema de sentidos, né? Ele quer, ele vai e faz aquilo, como criança. Na medida que a gente vai entendendo que isso nos prende a um sistema de ilusão, que quanto mais desejo eu crio, quanto mais fantasia eu crio, mais sofrimento no final, porque eu não tenho como realizar tudo isso, né? Aí eu vou encontrando aquele lugar de paz, que é onde eu não preciso de nada disso, né? Que a gente vê, né, a tendência do ser humano de ir para a praia, de ir para a montanha, de tirar férias, né? A gente não deveria tirar férias da vida, mas tirar férias significa eu me afastar daquilo que me traz confusão, e normalmente para onde você vai nas férias, né? Tirando alguns casos específicos, vai para um lugar onde você se acalme, né? Onde você encontre paz, né? Onde essa é uma das maiores buscas de férias, né? Onde você reconecte a um sistema que está totalmente deturpado. Então, a autoestima ela passa a ser o ponto fundamental, até inclusive para o próprio silêncio. Um silêncio profundo, e eu preciso desenvolver essa compreensão, que em alguns pontos no yoga pode ser até chamado também de santosha.
é essa compreensão, né? Eu entendo o mundo como ele é e pronto, acabou, né? Tá tudo certo, não tem nada errado. Na medida que eu entendo que tá tudo certo, eu diminuo muito o meu fluxo de desejos, de envolvimento com o mundo externo. E aí, quando você não está bem, né, o sábio até diz, aí é o jogo, né, da coisa. Quando tem autoestima, os desejos não criam pressão. Para conseguir autoestima, eu devo sucumbir aos desejos. Então, uma coisa depende da outra. Né? Se eu não estou em consonância com o meu Dharma, eu não tenho autoestima. Se eu não tenho autoestima, eu não tenho consonância com o meu Dharma. Daí até eu coloquei uma frasinha que o Yogi falou, o sábio chegou e falou, o cara falou, como é que eu consigo ficar bem mentalmente? O sábio falou, você tem que casar. Mas ele falou, mas se você estiver bem, você não precisa casar. Então é isso, né? Na verdade, para eu ficar bem, eu tenho que casar, mas se eu não estiver bem, eu não preciso casar. Então é dependência mútua, uma coisa depende da outra. Como é que se sai desse jogo, né? Se eu preciso ter autoestima para o Dharma, mas eu preciso ter o Dharma para autoestima, eu fico preso numa roda, né? Como eu saio disso? E aí eu estou usando essa palestra do Dayananda Sarasvati, que ele fala de uma forma muito bonita, né? A gente, quando precisa de algo, né, a gente tem dor de cabeça, compra um remédio. A dor de cabeça continua, a gente toma mais remédio. Isso é um automedicamento. E aí não passa, persiste isso, a gente começa a buscar uma ajuda externa, né? Isso que é o correto de qualquer coisa, qualquer situação que a gente faça, né? Onde a gente vai buscar uma atitude correta de algo que está me atrapalhando o meu corpo, né? Um especialista, um médico. Vou no médico, vou perguntar para ele por que eu estou com essa dor de cabeça. Esse é o primeiro passo que a gente deve fazer quando não consegue sair de uma roda. Então, voltando ao nosso tema, né? Se a gente tem um princípio de autoestima, dharma, de uma busca que uma coisa depende da outra, a gente chega num ponto onde não sei como fazer. Quais são os processos que a gente tem que buscar? Um grupo de apoio, né? O médico, o especialista, e aí nesse caso, que no yoga é chamado de satsanga. Satsanga, sat é verdade, sanga é se reunir. Onde você vai buscar coisas que estão discorrendo sobre algo que campos filosóficos que vão nos ajudar, em pessoas que há milhares de anos e já vêm estudando essas escrituras e falando sobre isso. Então, o primeiro impulso que a gente tem é satsanga, é se reunir em grupos que estão buscando o mesmo fim, né, no qual a gente tem essa dúvida. O segundo apoio, que é o que a gente vai focar mais, né, porque o primeiro, né, é se aproximar. Satsanga é estar próximo, né? É aquela coisa da relação guru-discípulo, né? Guru-discípulo significa guru, aquilo que nos tira da escuridão. Então, quando você se aproxima de uma escritura, de um movimento que tire a gente da escuridão, é essa aproximação de satsanga. A gente relaciona isso muito à pessoa, mas não é. Qualquer coisa que nos tire da escuridão, né? Inclusive, eu, no Instagram, eu estou fazendo aquele estudo do Dattatreya, no Avaduta, né, que ele aprende com a natureza. Né? São 24 gurus da natureza, é super bonito, ele faz a analogia de cada movimento com a natureza como conhecimento. O segundo apoio que a gente tem que buscar é o apoio interno, que é chamado de Atma Bala. Bala significa força, vigor. Atma, essa personificação, né, a alma, esse observador. Então, é essa força interna, que é o fundamental para que a gente movimente essa escuta profunda, toda essa disciplina que a gente vai gerar para alcançar esse nível de paz, ela precisa de uma força interna. Mas às vezes a gente não encontra essa força. E aí a gente fica entregue aos desejos. Um exemplo bem fácil disso é regime. Né? As pessoas começam o regime na segunda-feira, e ainda depois da terça-feira já desiste, na quarta-feira já volta a comer, e aí não consegue encontrar uma força para fazer uma mudança na alimentação. Por quê? Porque é um padrão profundo de desejos, está envolvendo vários outros aspectos, que ela precisa de uma disciplina muito forte para alterar esse padrão de desejo, né, de alimentação. Na verdade, não deveria existir regime, deveria existir uma alimentação correta, mas ela não consegue fazer porque ela está sempre voltando ao padrão anterior. Falta força, né? Falta autoestima, falta força interior, falta Atman Bala, né? Que é esse vigor para que se consiga movimentar, gerar um movimento e manter ele, né? Até um dos pontos, né, do yoga que trabalham isso muito é a questão do sadhana, né? Porque sadhana é um aspecto de você levantar, né, de manhã, 2 horas, onde consegue o silêncio, e todos os dias repetir e manter. Né? E na hora que eu consigo manter isso, eu estabeleço um novo padrão e aí encontro um caminho. Mas para isso eu tenho que ter força. Se eu não tenho força, eu desisto.
a grande maioria de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu trabalhei em comunicação há muito tempo e atendi o Sebrae durante 15 anos, e um dos estatísticas do Sebrae era que, não lembro exatamente, mas coisa de 80% das empresas elas fecham no primeiro ano. Depois de 5 anos, o resto e sobra lá os seus 5% continua. Por quê? Porque falta força, né? Falta dedicação, falta manter, as pessoas querem coisas rápidas, resultados rápidos. Essa força, essa bala, né? Esse vigor, que é o que a gente vai buscar agora entender de como desenvolver isso. Então, Dayananda Sarasvati, ele coloca isso, é preciso invocar a graça. Agora que conhece uma parte muito bonita, né? Porque até então a gente constrói uma ideia lógica, né? Eu preciso ter força, eu preciso ter autoestima, eu preciso me afastar dos desejos, eu preciso alcançar, né, essa força que vai me trazer. Da onde sai essa força, né? E aí ele fala, isso é uma graça interna, né? Ou seja, uma dádiva, que é nos concedida pela natureza, que a gente recebe espontaneamente. Que aí é o ponto, ela não vem de fora, né? Como ele coloca, é como se fosse um lençol freático, né? A gente está em cima dele. A água está embaixo, a gente precisa cavar e achar. Né? Não é nada externo, a gente tem que buscar isso. E aí ele usa aqui, o fruto da ação de Ishwara é chamado de graça. Ishwara é aquela colocação que eu fiz anterior, dessa percepção do universo, né? Sem uma concepção específica, religiosa. Né? Se você usa a palavra Deus, você que não tem o sânscrito Deus, mas tem uma concepção muito religiosa nessa palavra. E aí, se você usa Shiva, ou se você usa Vishnu, ou se, Krishna, qualquer dessas palavras, Allah, qualquer dessas palavras que você usa, você já tem uma carga, né, de religião, de uma estrutura... como é que fala mesmo que dá base para religião? Não é disciplina, doutrinária. Você tem todo um sistema doutrinário que vai te carregar para um lado, né? Então, se você usa Allah, por exemplo, se eu usasse Allah, que é essa palavra como universo, como Deus, eu já estaria carregando toda uma concepção doutrinária, né? Então, Ishwara é justamente essa ideia de você tratar dessa existência inteligente sem personificação. Isha, né? E o Ara é a personificação de Isha. E Isha é essa visão do universo inteligente sem nenhuma visão específica, né? Não existe um envolvimento religioso. Então é muito usado no yoga essa palavra Ishwara, não só no yoga, mas na tradição védica, para não ter esse peso, né, de carregar alguma doutrina específica. Então ele coloca, a graça é fruto de Ishwara, é fruto do universo. Né? Ou o que é chamado como Punya. Punya são o resultado das ações boas. Então basicamente é assim, o universo, ele é um todo, ele tem cada parte desse universo tem uma funcionalidade, cumprindo o seu papel, seja ela mínima ou máxima, ou grande ou pequeno, não importa, né? Isso é só uma questão de perspectiva. E todo esse universo ele é preso num sistema de lei, que é chamado de Ritan. E dentro dessas leis, né, a lei básica é karma, ação, reação. Tudo que gera uma ação, gera uma reação. Punya seriam as ações agradáveis. Eu gero coisas agradáveis, eu recebo coisas agradáveis. E papa seria as ações ruins, né? Eu faço coisa ruim, recebo coisa ruim. Basicamente, para ficar muito simples essa conversa, não tem nenhum significado mais profundo, se eu bater a cabeça na parede, dói minha cabeça. Isso é papa. Se eu como uma coisa gostosa, você tem um fator agradável no meu corpo, você punha. Percebe? Não tem nenhuma concepção milagrosa nessa história. Eu faço ações boas, recebo resultado bom. Faço ações ruins, recebo resultado ruim. Então, na medida que eu desenvolvo um conjunto de ações harmônicas, né, que buscam uma estabilidade, né, que não busco alterar nenhum grupo ao meu lado, né, que eu estou sempre buscando essa interatividade, entendendo que lá no fundo dessa expressão bondade, paz, felicidade, está um sistema de harmonia, né? O universo buscando se harmonizar de alguma forma. Se eu me encaixo, me sincronizo nisso e busco essa harmonia constante, a tendência de eu receber resultados de punha, né? Até existem os sofrimentos dentro da tradição védica, né? Existe o externo, né? Alguém dá um tiro em você, né? Da natureza, um terremoto. Então, essas coisas são coisas que estão além da nossa... e acontece e pronto, acabou. Né? Esse é santoshi, é aceitar, não tem que chorar. Tirando isso, a gente tem o nosso controle de ações. Eu faço coisas, recebo coisas baseadas nessa estrutura de karma, o que é chamado de punya. E aí o que ele coloca como graça, né? Essa palavra graça que dá força,
Porque é aquela coisa, né? Você está fazendo tudo certo e as coisas estão acontecendo tudo certo, né? Como o Sadhguru fala, né? Quando você está distraído, é como jogar bola para cima de tênis, as bolas caem na sua cabeça e você fica falando, nossa, por que essas bolas estão caindo na minha cabeça? Né? Os deuses jogam bolas na minha cabeça. No final é você que não está prestando atenção, né, na própria ação. Na medida que você começa a desenvolver um conjunto de ações harmônicos, tirando o aspecto da natureza normal que possa acontecer, a tendência é púnia, né? Você receber resultados bons, que são chamados de graça. Até em filme indiano tem muito isso, né? E, inclusive, história real. Aquele cara do absorvente lá, se vocês assistiram o filme dele, é muito legal, uma história real. É o cara que desenvolveu o absorvente lá, não lembro o nome do filme, mas é espetacular. Tem uma hora que o cara tá, ele mexendo com coisa de mulher, todo aquele problema na Índia de cultural, de machismo, etc. Né? O que acontece? Ele cruza com uma pessoa, por um acaso, a pessoa no final dá tudo certo para ele. Né? Isso é púnia, né? Isso é púnia. Ele está fazendo o máximo possível, ele está fazendo o melhor possível. De alguma forma, os resultados vão acontecendo, né? Ele estava ligado, ele estava com um projeto, quer dizer, não adiantava aparecer uma pessoa do nada, sendo que ele não tinha nada na mão também. Né? Ele tinha todo um projeto na mão, surgiu do nada uma pessoa que foi ajudando ele e tudo no final deu tudo certo, né? Esse deu tudo certo, entre aspas, é esse conjunto de ações que você vai plantando e que você vai colhendo. E essas são as graças. E essa graça dá força. É aquela hora que você está precisando de alguma coisa e surge alguém que te ajuda, surge algum movimento que te ajuda, mas só vai te ajudar se você tem base, né? Se você tem algo para ser ajudado. E se você está atento a essa ajuda que está aparecendo. Então percebe que é uma força, né, que se movimenta de uma forma natural e que vai gerando isso que ele chama de graça. Né? Como construir, entrar em contato com essa boa ação e gerar essas graças? E aí ele coloca uma coisa muito legal, que é colocar o movimento básico do universo, que é o princípio de troca. O universo inteiro ele funciona com uma realimentação mútua. Se você pensar na nossa existência corpórea, no qual a gente se identifica profundamente com ela, no final a gente vai ser alimento do verme lá debaixo da terra. Do ser mais louco, mais nojento que a gente imagine, nós vamos ser alimento dele, né, no final. Então, essa troca é natural, é o universo se movimentando e a gente alimentando-se mutuamente, né, em trocas de energia e mantendo esse equilíbrio, né, no universo através dessa troca. Esse movimento harmônico de distribuição é o princípio natural do universo. O que a gente faz quando a gente desenvolve individualidade, que é essa percepção do eu, né, esse falso ego, né, eu sou, eu faço, eu sou tudo. Eu começo a desequilibrar esse movimento harmônico. Né? E toda vez que se desequilibra, de uma forma qualquer que seja, né, cria essa desarmonia. É simples, né? Quando você pega todos os sistemas de mercado. Né? Quando você pega a exploração imobiliária, né? Uma pessoa tem 200 casas, a outra não tem nada. Aí você pega qualquer movimento onde existe um agrupamento de um lugar e não tem para o outro. O que acontece? Né? Existe uma desarmonia. Né? Essa desarmonia, aí vem de toda forma, tentando reharmonizar. É um sistema que está desarmonizado. Todo mundo precisa morar. Não tem como se morar na rua. Ainda mais na forma como a gente vive. Então, precisa ter casa para todo mundo. E aí começam os movimentos de casas populares, políticas, daí rouba, daí... Enfim, não vou nem entrar nesse mérito, porque você percebe o tamanho da desarmonia que ocorre pelos simples fatos de não entender esse movimento contínuo de doação. Se todo mundo desse casa, todo mundo tinha casa, acabou. Se todo mundo doasse o que era necessário, nada faltava para ninguém. Na hora que eu recolho para mim parte dos recursos e não dou para outra pessoa, eu crio esse desequilíbrio. E aí ele coloca um ponto fundamental, né? A gente está falando muito do aspecto material de doação, mas ele fala assim, sempre é preciso doar. Então, retomando um pouquinho, né? O que a gente precisa é autoestima. Essa autoestima é gerada por um princípio de integração, de aceitação. E aí ele coloca que é necessário para a gente construir essa força, a graça, as ações boas que vêm para a gente. Para vir ação boa para mim, eu preciso gerar ações boas. Então, basicamente, a estrutura é, na medida que você começar, até a Cori falou isso no comecinho agora, na medida que você começar a gerar ações harmônicas e boas, você vai começar a receber ações harmônicas e boas. E esse princípio está em doação. É necessário que o ser humano doe. E aí ele fala assim, sempre é possível doar. Na medida que esse é um dos caminhos do yoga chamado Karma Yoga. É ação
sem esperar nada em troca. Essa é a roda da vida girando. Na medida que você ajuda sempre, você vai estar recebendo o que é chamado de graça, púnia, esses movimentos do universo te ajudando também. E aí ele coloca, você não tem nada, isso é possível fazer sempre, né? Isso não é um momento da vida, não é uma caridade que você faz na rua, é esse momento, esse movimento contínuo de colocar a roda da vida girando, esse princípio de troca constante. Aí ele fala, isso chama-se no yoga purta karma, karma é ação, e purta, fazer as coisas pelo bem comum. Olha que lindo isso, gente, que eu achei, até por isso que eu coloquei, porque essa estrutura que a gente está vendo, né, ela transcende o magro, bonito e famoso, o querer ganhar, no final, como eu vou me dar bem. Ele tenta, né, Dayananda, que fez essa colocação, né, que também não é dele, é védica, mas ele tenta mostrar que o universo tem um funcionamento básico, estrutural, no qual, se a gente não sincronizar esse funcionamento e apagar essa visão fantasiosa mental, sempre vai sofrer. Aonde a gente consegue parar de sofrer e entrar em paz, e entrar num sistema de harmonia? Na hora que você sincroniza o universo, né? E o que é sincronizar o universo? Colocar essa roda constante de doação. Os santos falam isso, os grandes filósofos falam isso. Só que a gente não entende, porque a gente tem o apego à visão figurada do que está sendo falado, né? Do ser bom, do ir para o céu, do transcender, do se dar bem, porque no final é toda uma estrutura egóica. Eu quero me dar bem. Como é que eu me dou bem? Num emprego, ganhando dinheiro. Como é que eu me dou bem na religião, indo para o céu? Aí eu estruturo na minha mente como é que eu me dou bem, mas é quase que uma coisa de criança. E aí eu faço ação para ganhar aquele retorno no qual eu estou buscando, mas é a minha fantasia. E o que ele está colocando é que não é, né? É o simples ato de troca, é o simples ato de doar. E aí ele fala assim, se você não tem nada para dar, né, uma palavra, ajudar uma pessoa com uma palavra já é uma ajuda, né? Sem esperar a troca. É agir, que isso é karma yoga, no yoga, é agir simplesmente porque essa é a ação a ser feita. E aí ele coloca, né? Você se sente grato nessa postura, né? E não quando você der com a mão direita, não permite que a mão esquerda saiba. Quer dizer, esse movimento constante de simplesmente se entregar, né, e não esperar nada em troca. Aí ele coloca assim, mesmo que você seja pobre do ano, uma palavra, um sorriso, você transforma uma pessoa. Você está sempre em condições de dar. E aí é o ponto fundamental. Você só dá se você tem condições de dar. E aí, quem é o mais pobre do mundo? É aquele que não tem nada para dar. Então, não é uma questão financeira, não é uma questão, é simplesmente você gerar a perspectiva de que você pode dar. E se eu posso dar, eu sou, aí ele coloca, né, por mais pobre você se torna rico. E percebe que está diretamente correlacionado ao princípio de autoestima. Na medida que você se coloca numa posição de poder ajudar, de poder dar, e está sempre nessa condição de doação, você se torna uma pessoa que pode fazer isso. Sendo que eu posso fazer isso, é como ele falou, né, mesmo sendo pobre, você se torna um rico. Isso está mexendo profundamente com o princípio de autoestima. De se sentir bem, de se sentir útil. E aí, na medida que eu vou aumentando essa autoestima, eu vou desenvolvendo a não necessidade de cumprir esses desejos fantasiosos. Não sei se está sendo claro, né? Mas é uma roda no qual você vai entrando nela e compreendendo, e as coisas vão começando a fluir de forma muito mais harmônica e estável, né? Todo mundo pode fazer isso, né? Ele coloca até no final, se não puder parar as lágrimas através de uma palavra, você dá um lenço. O importante é doar. O importante é fazer esse movimento da vida e essa roda girar, né? Isso é crescimento por abundância, como ele chega, né? Esse termo é chamado de purta karma. Bom, através de purta karma, ação e doação, né, karma yoga, é a lei natural do retorno começa a agir. Qual que é a lei natural do retorno? Eu planto coisas harmônicas, recebo coisas harmônicas. É a base. Dificilmente você vai plantar abacaxi e colher abacate, né? Você vai plantar e colher as ações naturais. E é esse movimento natural que é chamado de punya. Além do movimento natural, você trabalha com esse estado chamado estado de graça, né? Aquilo que nos dá força, que nos dá autoestima. Eu me senti bem. Quando eu tenho força, quando eu estou seguro, quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu tenho essa autoestima, essa força, ela é gerada por esse princípio de estar conectado. Eu sei o que eu faço. Percebe que isso, né, ele é vendido às vezes de uma forma até meio distorcida para você conseguir riqueza, poder, né, e
pode ser usado, porque no final a gente está trabalhando com uma energia, né, que ela é neutra. Ela não sabe para que lado vai, né? Você pode usar toda essa autoestima e toda essa força, né, para conseguir um bem qualquer que você queira, ou para conseguir achar o seu Dharma. É muito lindo, né? Esses dois aspectos que eu coloquei lá no começo. A gente está preso aos nossos desejos e valores e instintos, né? Ou a gente está buscando essa realidade oculta, desse observador. O sistema é o mesmo. Eu posso caminhar para um lado ou para o outro. Eu posso pegar toda essa estrutura de conhecimento e usar para uma coisa, né, para eu conseguir, né, bens e o que eu achar que é o meu princípio de felicidade, ou eu posso usar toda essa autoestima, toda essa força, toda essa graça, todo esse movimento contínuo e harmônico para achar a minha realidade, para eu, na verdade, encontrar, né, o desvínculo desse aspecto de sofrimento que a gente vive. Então ele coloca: com essa autoestima, os desejos perdem as garras, né? Perdem as forças, que é o que nos empurra para esse lado material. Na medida que o ponto do yoga é pratyahara, controlar os desejos, essa é a ação que eu gero escuta profunda e gero autoestima para que os desejos não me peguem, né? E aí eu começo a usar para assume o assento do motorista, que significa eu não estou mais entregue aos desejos, né? Porque o que é uma visão reativa no qual a gente está perdido, né? Quando os desejos assumem o meu controle. E aí isso é aquela situação muito comum que a gente já ouviu isso diversas vezes em diversos campos, que é quando a pessoa é bem-sucedida, é um empresário, um CEO, sei lá, um cara que se deu bem, aí ele vira e fala assim: nossa, eu não vi minha família crescer, não vi meus filhos, aquela coisa que ele perdeu o assento do motorista, ele estava entregue a um sistema que sugou toda a energia dele e ele foi para aquilo que tinha na concepção de vida, né, dele. Ele se entregou àquele processo, ele perdeu o comando da própria vida, né? Ele perdeu a capacidade de observar a própria vida, de experienciar a própria vida, e entrega desejos. No final, qual é o resumo, né? Tanto faz o nível do desejo, se é grande ou pequeno, a pessoa se entregou a um desejo fictício e jogou toda a energia dela para cumprir essa ideia, né? Além de tudo isso, outro ponto importante é o fortalecimento do livre-arbítrio. Então, percebe que essa ação, né, de doação, de entrega e de sincronia, ela não só está trabalhando com o aspecto de punya, que são as ações harmônicas, recebendo reações harmônicas, está trabalhando o aspecto de de autoestima, que é o princípio de gerar força para tudo isso. E, além disso, um outro aspecto que vai lidar também é a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma questão muito interessante, que é a gente ter a ideia de que nós somos os autores das ações, né? Que no yoga é chamado de ahankara. Eu faço. E ahankara é tido como o falso ego, a ideia de que você faz a ação. Então é bem assim, né? Eu já coloquei isso algumas vezes, mas muito rápido. Se você pegar a abelha ela ela poliniza a flor, a outra faz o mel, a outra vigia. O sistema da abelha tem um funcionamento, Rita, uma regra, um sistema do universo. Se a abelha gerasse a capacidade de percepção, ela fala assim: sou eu que vigia a rainha, ou sou eu que polinizo, ou sou eu que faço o mel. Essa ideia de que a ação não é da natureza, é dela, da abelha, isso é chamado de ahankara. Essa ideia de que eu faço, não é a abelha, não é a natureza, sou eu que faço. E sou eu que faço, eu tenho controle sobre a ação. Percebe? Essa é a desconexão. Quando o ser humano não se vê mais como um objeto da natureza, no qual as ações dele estão presas a um sistema da natureza. Ele pode não ter conhecimento de quais são essa função dele, que a gente está falando de Dharma, mas ele está preso à natureza. E as ações são do conjunto da natureza e não dele. Inclusive, se você pegar mentalmente, quando eu gero uma ação, ela está absolutamente contaminada por vários fatores condicionantes. Então, toda ação ela é gerada por um sistema. Não sou eu que estou agindo. Isso o Yogi Bhajan coloca de uma forma muito clara. Não é você que pensa, a sua mente pensa sozinha. Porque o sistema está funcionando continuamente, se alimentando e dando um retorno. E eu estou sendo, grande parte, simplesmente reagindo a esse sistema. E interpretando essa reação como uma ação minha. Fica claro? E aí eu acho que sou eu que estou agindo. E esse achar que sou eu cria essa situação de livre-arbítrio, que não quer dizer que seja totalmente entregue à natureza. A gente tem a capacidade de observação, de alteração de alguns padrões, mas é frágil. E aí Dayananda coloca de uma forma muito interessante. O livre-arbítrio é uma força interior, assim como a autoestima, só que é frágil.
Porque a gente acha que tem domínio sobre as ações, mas grande parte das ações não tem domínio sobre elas. São ações condicionadas, estruturadas por esse sistema. Mas que pode ser desenvolvida, o livre-arbítrio, através de poucas ações que realmente estabelecem qual é o livre-arbítrio. E uma delas é Purta Karma, é a capacidade de doação sem esperar nada em troca. Doação sem esperar nada em troca. Isso é Karma Yoga. Quando você faz a doação esperando algo em troca, não é Karma Yoga, não é Purta Karma. Mesmo que eu fale assim, eu vou dar a humanidade inteira para ir para o céu. Eu quero que todos os seres do mundo sejam felizes. Percebe que isso eu já estou condicionando a uma ação e estou esperando um resultado. Né? E no final eu vou ser feliz, vão as pessoas serem felizes e eu vou alcançar um nível transcendente de céu, qualquer que seja. Esse jogo mental, eles nos enganam nessa ação sem expectativa. O mais próximo disso que a gente pode encontrar, um exemplo fácil, é a mãe com o filho. Né? A mãe faz ações absolutamente sem esperar nada. Né? Ela tem a capacidade, que é o amor no seu sentido mais puro, de gerar uma ação sem nenhuma expectativa, simplesmente para ajudar. Isso a gente vê em todos os reinos. Né? Se você pegar um animal, ele protege, a mãe dá a vida para proteger o filho. Né? E não está esperando nada em troca, simplesmente para proteger. Isso é ação Karma Yoga. Essa ação, essa troca, essa doação sem nada em troca. E o que isso fortalece no final? Isso é uma ação pura de livre-arbítrio. Eu decido dar a minha vida, eu não espero nada. Eu estou dando isso por amor. Olha que lindo isso, gente. Isso é um dos aspectos mais sublimes da compreensão universal. Né? Quando você entra num fluxo sem nenhuma intenção, sem nenhuma expectativa, né? Sem nenhum condicionamento por trás. E aí, o que significa isso no final? De certa forma, a gente vai se libertando de uma condição animal. E isso é tido como um aspecto divino da existência, quando você não é mais animal. Se eu sou animal, com o meu corpo e todo o meu funcionamento, se eu sou humano, com todas as relações mentais que eu gero, e se eu consigo me desvincular dessas relações todas de alguma forma, eu me torno divino. Essa é a percepção da existência divina. Então, a gente tem 3 aspectos que vão ser gerados nessa busca de encontro do Dharma. Percebe que tudo isso, no final, se resume ao quê? Eu me libertar de uma condição mental que me tira toda a percepção da realidade. Para isso, eu estou agindo de uma forma absolutamente sincronizada com o universo, entrando no fluxo. Se você pegar o taoísmo como filosofia, ele vai falar entrando no tal, né, no fluxo, quando você se entrega absolutamente ao fluxo existencial, sem expectativa. Né? Você existe, mas não tem nenhuma ação mental que atrapalha a própria existência. Então, os 3 pontos que vai gerar autoestima, né, que vai gerar essa força. A outra força que a gente vai buscar lá no fundo, a força do livre-arbítrio, no qual a gente desprende grande parte da nossa existência acreditando nessa força, né, que eu tenho, eu construo a minha existência, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do destino. Toda essa ideia que a gente cria, né, que no final pode se destruir em 5 minutos lá na frente, mas existe uma ideia frágil, mas existe essa força que pode ser atribuída a uma ação espontânea, que é chamado Purta Karma, né, e o fluxo contínuo de ações, que é chamado de punya, né? De ações boas voltando com resultados bons. Né? Claro que a gente não tem controle. Pode fazer tudo certo e tropeçar e bater a cabeça. Né? E, sei lá, pode acontecer uma coisa absolutamente natural, né? Você sai na rua e é atropelado. E tudo que você fez resume ao você estar no hospital. Mas percebe que mesmo isso é um conjunto da natureza, é o funcionamento natural. Agora, a chance que eu tenho de estabelecer um equilíbrio fazendo as coisas certas é muito maior do que eu fazendo tudo errado, né? Tudo errado no sentido de desarmônico. Então, a gente para aqui para depois fazer o fechamento. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu fico emocionado com essas porque eu acho assim, é de uma pureza, não é aquela conversa que conduz a gente a falar assim, dessa forma você faz isso e alcança o sucesso e vai ser feliz, vai ser o cara. É puramente uma entrega ao funcionamento do universo, né? Você se encaixar numa sincronia e funcionar. Eu acredito muito, né, que tudo isso que a gente traduz como felicidade, como sucesso, como todos esses adjetivos que a gente pode usar, no final, eles se resumem a uma palavra, é harmonia. Né? A gente buscar um aspecto de harmonia. Isso seria paz, né? Isso seria tudo isso que a gente busca de forma fantasiosa. Mas pode falar, gente. Fica à vontade aí. É tão primeiro simples, tem... né? Pode falar? Pode falar, Cristina. Pode falar, Cristina. Depois eu falo, pode falar.
É a primeira coisa que tem que ser de circo para conseguir anotar tudo que o Danilo desenvolve. Gostei. Gostei. Verdade. Muito bom. E a questão para eu ser feliz, eu tenho que ser rico, magro e famoso. Tá. A questão da fama é uma via de mão dupla, né? Então, eu tenho fama se alguém me idolatra. Então, a tendência da massa é ter ídolos. E a autoestima também inexiste nesse caso, né? Exatamente, exatamente. Quanto menos autoestima, mais idolatria. Verdade. Então, Danilo, quando você fala em apoio interno, né? E a gente já tem, nós temos esse apoio interno. E a gente vai trabalhar esse apoio a partir da percepção que a gente, da nossa existência, né? Do poder da escuta, é isso? Do poder da escuta e da capacidade de autoestima. A gente perde essa força quando diminui a nossa autoestima. Quando diminui a minha autoestima, eu começo a me espelhar nas outras coisas externas. Aí eu quero ser o que eu não sou. Que é essa ideia de se construir, né, de plásticas, de cabelos e etc, etc, é quando eu perco a minha natureza. E aí eu quero ser aquilo que eu não sou mais. E aí eu me desconecto completamente. Né? Aí é o princípio de sofrimento maior. Né? Quando eu fico tentando ser aquilo que eu não sou. E tudo isso se resume em falta de autoestima. Na hora que você constrói uma autoestima e entende a sua existência, nada disso mais tem importância. Achei super interessante. É um alerta, não? Você tem que ficar alerta 24 horas por dia. Você tem que ficar 48. alerta. 48. E isso é que os americanos usaram muito, que é uma questão budista do mindfulness, da atenção plena, como vendendo para você ter sucesso. Percebe que tudo se encaixa numa realidade, né? Se você estiver atento, todas essas percepções da vida vão estar disponíveis. Se você não estiver atento, nada disso vai servir. Só que essa atenção eu posso usar para encontrar essa realidade, essa paz, essa busca de sincronia, ou eu posso usar para ser um atleta, para ser um empresário, para ganhar dinheiro, para ser magro, bonito e famoso. Eu posso usar toda essa força para qualquer lado, né? Esse é o ponto onde a gente está no meio, né? Ou a gente usa isso para encontrar a nossa verdadeira existência, ou a gente encontra isso para satisfazer esses desejos animais, né? Esse é um movimento que a gente está fazendo na vida, né? Ou se entregando aos desejos, ou se entregando a uma busca de realidade. Esse é o princípio de autoconhecimento, dessas caminhadas todas que você vai colocar do lado espiritual. Se você usar a palavra espiritual, para quê? Para determinar algo que está atrás dessa matéria. Independente de qualquer visão filosófica, religiosa, não importa. Se você perceber que existe um observador da sua mente, né, de algo que é externo, que é algo que é material, isso é o princípio de Prakriti Purusha, né, no yoga, no Sankhya, né? Na hora que você entendeu que algo observa isso, constrói essa ideia de alma, espírito, de todas essas linguagens. E aí o que se busca? Reencontrar esse observador. É lindo isso, gente, é lindo isso, porque eu tenho uma ideia que eu estou muito apegada a ela, de certa forma, que é a falta de capacidade da gente conseguir observar a linguagem abstrata. Então, as escrituras, elas estão imensamente permeadas dessa estrutura de mítica, abstrata, só que o raio do ser humano, ele se apega à linguagem e não ao que está tentando se dizer com aquela linguagem. Então, quando você fala de algo que percebe a matéria e aí se concebe como alma, espírito, que a ideia que seja, o movimento é esse, é buscar essa existência que não depende da matéria em si para ser feliz ou para encontrar paz, ela simplesmente experiencia a matéria. Aí, se você entendeu isso, acabou, não tem mais o que fuçar, né? Tem que agora gerar um método, um mecanismo, alguma forma que a gente, como humano, consiga conceber para encontrar essa realidade. Percebe que é simples? Eu estou falando uma coisa que até
acaba todas as religiões, gente. Quando você entende isso, transcende qualquer filosofia que tenta falar, porque, como o Yogi Bhajan coloca de uma forma muito bonita, todas essas filosofias e religiões são estradas com regras e sinalizações para você caminhar de alguma Todas forma. têm regras, verdade. Cada um caminha no E seu aí jeito. não é melhor, pior, mais, menos, errado, certo. É simplesmente uma forma de tentar encontrar esse observador que está preso nessa concepção mental do mundo que nos traz sofrimento. Agora, alguém vai falar assim, para mim, eu não sofro, eu sou super feliz. Ótimo, então resolveu a vida, não precisa escutar nada disso, tá tudo certo. O que leva o ser humano a buscar algo? Quando ele não se satisfaz. Não, não é isso, eu estou sofrendo, apesar de tudo, eu estou sofrendo. Qual é a ponta desse sofrimento? É quando se busca. Agora, se está tudo certo, né? Não tem que buscar nada. Eu só vou terminar, né, para a gente voltar a essa conversa. Tem 2 slides só para finalizar essa que a gente está vendo, que é isso. Ah, não, precisa compartilhar. Agora sim. Que é isso que a gente está vendo, né? Então, terminando, encontrar o Dharma é um exercício de humildade, escuta e doação. O primeiro princípio é o reconhecimento, né? E humildade é a base fundamental para todo conhecimento. Tem alguém que está no microfone aberto, é isso, Paulo? Escuta, essa capacidade de perceber aquilo que está além né? Escuta é essa base que eu estava falando, né? Essa incapacidade de observar uma estrutura abstrata, né? Pega uma linguagem mítica, acredita no mito, né? E se perde o conhecimento nessa história, né? Essa capacidade de escuta, no seu sentido mais amplo, profundo, e doação, essa entrega verdadeira, né? Essa entrega de compreensão mesmo do universo. E isso constrói essa expansão, né? Através de como o de novo falou, né? Antecipou esse esforço diário, né? Não é uma coisa que entendi, pronto, acabou. É um esforço diário de manter isso. E aí fica claro que a nossa existência só encontra sentido quando está profundamente conectado a esse interesse. É o que os santos falam há milhares de anos, de diversas formas. No final, eu só vou ser feliz quando eu me desconectar dessa viagem mental e não tiver mais interesse em egóico, em satisfazer o meu desejo. Na hora que eu sublimar isso, eu entro num processo profundo de paz, né? E essa é a busca de toda a religação que a gente... E aí talvez esse seja o Dharma de todos os seres. E aí tem uma frase linda, maravilhosa, de chorar no final, que não é minha, claro, é do Sri Aurobindo. Ele fala isso: nós somos uma existência única, o universo inteiro, manifestada de 3 formas. Através da individualidade, né, que a gente se vê o universo através de um ponto, universal, porque nós somos esse universo inteiro, e a capacidade transcendente, da gente transcender essa condição no qual a gente está preso. Tudo, olha que lindo isso, gente, tudo é um movimento que projeta, pensa no universo como um grande movimento que projeta essa existência individual, combina, realiza as diferentes formas existenciais, seja pombo, seja humano, seja passarinho ou árvore, e potencialidades harmonizando entre si. O universo é esse movimento que projeta, combina, realiza todas as formas e potencialidades, porque tem algo que é potencial, mas não existe, né? Se você pegar a semente, ela não é árvore, mas ela é uma potencial árvore. Então existe um universo de formas e potencialidades harmonizando-as entre si. Toda a nossa existência, no final, é uma busca constante de harmonia entre tudo. Cada um é um eterno inteiro contido. Gente, isso é lindo demais. Acho que hoje eu vou dormir chorando aqui, porque é muito lindo esse resumo que Sri Aurobindo colocou sobre a nossa existência, que é isso no final. Nós somos um eterno contido em si, e todo o universo, esse é o aspecto mais profundo dármico, está buscando essa reorganização, essa harmonia em si, né? Tudo busca completar o sistema de alguma forma. Qualquer existência do universo, seja micro ou macro, está movimentando. Ela é projetada, ela se desdobra em diversas formas, mas é uma coisa só, se harmonizando constantemente. Entendeu isso? E aí Patanjali coloca isso no Yoga Sutra, né? Antes dele começar, o Yoga Sutra tem 4 partes, né? A primeira vai falar de Samadhi, que é essa compreensão correta. A segunda é a prática, né? Chamada Sadhana Pada. A terceira são os resultados da prática, Sadhana. E o quarto é Kaivalya, que é esse estado mental, né? Que se encontra
se afastando da matéria, estar fora da matéria. E nesses 4 capítulos, no final do primeiro capítulo, que ele fala sobre Samadhi, que é essa compreensão, ele fala, antes de entrar na prática do yoga, ele vai estabelecer o yoga, né, na sua sequência prática, ele fala assim, se você, ele usa a frase Ishwara Pranidhana, Ishwara, né, que a gente usou aqui. Ishwara Pranidhana significa entrega ao Senhor Supremo, uma tradução, né? Ishwara sendo o Senhor Supremo, tudo que acima de qualquer coisa, entrega a ele. E aí ele fala assim, se você, Ishwara Pranidhana, se você entendeu a entrega ao todo, acabou o yoga. Você não precisa mais da prática. É lindo isso, porque antes de ele entrar na prática do yoga, pranayama, asana, meditação, etc, etc, ele fala isso. Se você, é isso, exatamente isso que a gente está falando agora. Sincronizou, entendeu, se entregou, acabou. Você já entendeu. E aí você não precisa mais de nada. Não precisa de yoga, não precisa de asana, não precisa de respirar, não precisa fazer mais nada. Mas essa compreensão verdadeira, né? Agora eu parei de vez, agora eu falo vocês mesmo. Fica à vontade, gente. Senão eu fico falando aqui. Danilo. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Pensar aqui. Vou ver se eu consigo colocar as ideias. Começamos o estudo ali e a gente tá falando assim, encontrar o nosso Dharma. Beleza. Daí que fica todo mundo pensando no individual, né? Nossa, qual será meu Dharma? Meu Deus, como que eu faço para encontrar meu Dharma? A gente vai indo. Exatamente isso. Aí a gente chega no final do estudo e fala que o Dharma de todos os seres é o mesmo, né? Que essa questão fazer as coisas desinteressadas, cria até o princípio do amor incondicional, né? O que é o amor? Tem que ser incondicional, né? Sem condições. Exatamente. Então, ou seja, não é um Dharma específico, porque é o mesmo para todos os seres. Se a gente entender isso, você não vai ficar procurando uma coisa individual. Você entendeu isso, acabou o yoga. Agora, é legal que para entender esse nível mais profundo, a gente também entende os níveis mais superficiais. E aí, cada um vive. Isso vai ser a coisa que eu vou falar lá no Gokula, quem quiser, nesse fim de semana, que é a felicidade é uma prática. Quando você entende que cada um está num nível de compreensão. E aí você só vai ser feliz se você se harmonizar ao seu nível de compreensão. Esse é o ponto fundamental. Então, na hora que você entende que ser magro é ser felicidade, tente ser magro, porque você vai ser infeliz não sendo. Porque você entende o nível naquela existência. É como você chegar para a criança e falar assim, não seja mais criança, não brinque mais, a sua brincadeira não tem sentido nenhum. Ela nunca vai entender. Ela vai ter que brincar. Ela vai ter que brincar, ela vai ter que desenvolver a consciência dela, que no yoga é chamado de parinama. Ela vai transformar a consciência dela para perceber que a brincadeira não é mais aquilo, é outra coisa. É outro tipo de brincadeira. Percebe? Então, essa capacidade de observação dos níveis dármicos, né, como a gente está colocando, ela é fundamental para a nossa felicidade. Porque senão, a gente vai estar buscando algo que está muito além da nossa compreensão. É como se eu chegasse agora, até um dia eu estava falando, antes de começar esse convênio com a FEG, numa aula junto, uma pessoa falou assim, que eu estava falando sobre yoga e tal, ela falou assim, você já conseguiu tudo isso que você está falando? Não falou dessa forma, mas basicamente isso. Claro que não, né? Claro que não. Mas na medida que você compreende os níveis e você se situa no seu, você encontra um ponto de felicidade, um ponto de harmonia e paz. Porque na medida que eu chegar para vocês e falar assim, eu entendi tudo, eu sou um santo e eu abandonei, percebe a loucura? Aí o que vai gerar? É um profundo sofrimento, porque eu não entendi nada disso, eu não sou nada disso, eu vou tentar viver uma vida que não é minha, né? Que eu não tenho, eu sou uma criança, eu ainda tenho que brincar, ainda tenho que ter meus brinquedos, tenho que ter todos os apegos aos meus instrumentos. Na hora que você entende isso, e existe alguns instrumentos para perceber isso, a arte é uma delas, você se entrega a um nível de compreensão que você está. Eu falo a arte é uma delas, que é muito fácil entender. Por que tem pessoas que pegam uma música de 3 acordes e acha linda, maravilhosa e chora e acha a coisa mais linda do mundo e fica escutando aquilo 20 vezes seguido? E aí você olha e fala, meu Deus, como é que a pessoa pode gostar de uma coisa tão horrível como essa? E aí a pessoa gosta de uma outra música. Porque no final existe uma estrutura que é mais complexa ou que é menos complexa. Ela entende aquela linguagem de uma forma mais simples e para ela tá certo, é aquilo que ela gosta. Não é melhor, não é pior, não é mais, não é menos. É simplesmente uma capacidade de compreensão. Aquilo eu entendo, para mim aquilo tá bom. O outro entende uma linguagem mais complexa, mais estruturada. Para ele aquilo não satisfaz. Percebe? Percebe? Quando você está atento a esses níveis, você vai descobrindo qual é o seu nível de compreensão. Agora, o grande ponto que nos mata é a ilusão de status, de poder,
externo que tira toda essa capacidade. E aí eu olho uma pessoa que vê uma música absolutamente complexa, que eu não entendo nada do que está acontecendo, que é aquela coisa, você coloca uma música de uma orquestra complicadíssima, uma pessoa super, uma criança, ou uma poesia linda para uma criança, ela vai olhar para sua cara e vai dizer, o que você está falando? Você está maluco? Ô, tio, você está maluco? Né? Porque não vai entender nada daquilo. Mas é melhor, pior, é mais ou menos? Não é nada. Simplesmente é a capacidade de compreensão dela está no nível. E a música que ela vai gostar é a da Xuxa, é aquela música, enfim, é aquilo que vai estar em harmonia com ela. Enquanto a gente não entende isso, ó, já estou falando o seminário que eu vou dar em Nova Oculo, perdi um monte de clientes. Enquanto a gente vai viver eternamente sofrendo por orgulho, por desconexão, por falta de humildade, por falta de a gente falar assim, eu não entendo isso, então é isso que é bom para mim. Pronto, acabou, tá resolvido. Aí não faz tem sentido, né? Né? E aí a gente vai buscar isso na arte, no lazer, nos próprios gunas, né? Formas da gente entrar em conexão. Isso para mim tá legal. Então, se tá legal para mim, é a minha capacidade de compreensão, de consciência. É isso que eu tenho que viver, não é outra coisa. Eu não tenho que ser outra coisa, que é o que acontece muito no nível mercadológico, das pessoas querendo ser empresário, mas não tem capacidade de ser. E não é porque a pessoa é melhor, pior, não é o mundo dela. E tem pessoas que nadam de braçada, né? Porque é a energia dele, né? E aí cada um tem a sua existência, a sua manifestação, a sua forma de existir, para completar entre si e transformar isso numa forma harmônica num todo. É muito louco isso, né? Esse exemplo da arte ficou assim extremamente didático, né? Você pensa também, por exemplo, a música, quando você falou da música, caiu como uma luva, deu para entender muito bem. Até mesmo um quadro, né? Tem pessoas que olham para um quadro, conseguem expressar um monte de coisa, chorar olhando o quadro, o outro fica lá. Exatamente, o outro fica olhando por que esse cara tá chorando, né? Cara louco, né? A expressão. Nossa, colocar a arte assim foi muito didático para mim, deu para entender muito bem. Não conte para ninguém até domingo, tá? Porque eu vou falar isso lá no Fazenda Nova Goku. Se você espalhar isso, perdeu a graça do se você pensar quais são as coisas que não nos condicionam, não traz necessidade, são as principais para a gente avaliar o nosso nível de compreensão. Aquilo que lazer, arte, os gunas, são os aspectos mais fáceis de você perceber a sua conexão. E quando você não entende isso, você fica tentando agir de uma forma que não está no seu nível de compreensão. O que não quer dizer melhor, porque daí nisso já dá um aspecto que eu sou burro, outro não é. Que eu sou menos. E aí eu tento ser aquilo que eu não sou, e aí desfaço toda a minha existência, perco a minha existência, buscando algo que não me satisfaz. Esse é os grandes pontos de a pessoa ficar rica e milionária e se mata. O Michael Jackson tinha tudo, o jato, o dinheiro, famoso, e usa droga, e morre, e o outro... Percebe? Esse é o grande ponto, que não é uma capacidade, né? Não é a pessoa ser rica, famosa ou magra, né? É se aquilo está conectado com a existência dela, né? Se é o nível de existência dela. E às vezes não é. Mesmo que ela consiga vários que a gente pode chamar de sucesso. Aí eu falo que eu não vou falar, eu fico falando, gente, falo vocês aí, vai, senão... Danilo, o que eu acho interessante, eu penso muito também, é assim, quando a pessoa ela consegue chegar, porque isso está aí, é o estágio de evolução de cada um, né? E, de repente, uma pessoa já caminhou e já atingiu um nível de compreensão maior, mas envolvida pela vaidade, ela acaba caindo de novo, né? Você falou uma coisa aí que é um jogo mental muito perigoso, que é quando a gente acha que alcançou um nível de compreensão maior e começa a colocar numa escala. E aí, se você pegar os grandes líderes religiosos verdadeiros, o que eles fazem? Eles não criam ruptura. O Papa, ele veste a saia, ele põe uma coisa de branco, porque ele não fala, eu atingi um estado que sou mais que ninguém. Então, ele continua no mesmo jogo cênico, o Dalai Lama, todos esses grandes líderes, eles não criam rupturas. Porque eles sabem que no final eles não entenderam também. Mas na medida que eu entendo algo, não quer dizer que eu entendi tudo. E aí eu continuo estabelecendo a mesma forma, as mesmas brincadeiras. O que é um cara vestir de branco e botar uma touca na cabeça e botar... se não uma brincadeira de criança? Só que mesmo ele percebendo que é uma brincadeira de criança, ele continua como criança, porque ele sabe que ele é criança. Esse é o grande ponto da consciência, você se auto-observar e perceber que você ainda é.
E aí não perdeu a graça a brincadeira. Simplesmente você vai brincar de uma forma mais consciente, não absolutamente entregue. E daí você está alerta, né? 48 horas por dia, como disse a Sandra. Exatamente, exatamente. Mas na hora que você subiu no degrau e achou, é onde você cai do cavalo. Porque se está aqui, né, como diz um amigo, está na boca do palhaço. Se está existindo, é porque a gente está condicionado, a gente está preso a esse sistema limitado, condicionado. Raramente você vai encontrar um ser tipo Jesus, sei lá, talvez esse seja completamente a consciência fora da existência. Mas fora isso, é tudo no mesmo balaio, né? Tá todo mundo entendendo uma fração da existência. Ciro Aurobindo coloca muito bem isso, né? A gente consegue analisar uma pequena fração da verdade, do que está muito longe de ser a realidade. Até o próprio Wesley colocou isso, se não me engano, no encontro passado. É quando a gente observa vários pontos, mas sempre no aspecto da fração, né? Nunca é a realidade, nunca é. Gente, fiquem à vontade, falem, por favor. Que às vezes eu fico empolgado comigo mesmo, né? Nada a ver, o cara tá falando, e só eu que achando o máximo. Mas, E a gente fica escutando, Não, que é você muito não bom. puro. Eu Muito acho bom. lindo isso. Eu acho lindo. Porque o que a Elis colocou, né? Quando você começa nesses caminhos, a tendência é a falar assim, como é que eu vou me dar bem lá no final? É isso que todo mundo pensa, né? Que é natural também, né? É tentar achar um caminho que, como você falou, né? Dharma, qual é o meu? Então, como é que eu faço para achar o meu, para fazer bem feito e me dar bem, né? A gente quer se dar bem de alguma forma. E aí a gente perde essa ideia da conexão, de que no final se dar bem é tudo se dar bem, Tudo. né? É o universo funcionar de uma forma harmônica. Só que também não está errado não entender isso e manter os seus níveis de compreensão dármica, né? E aí, pelo menos, vai no seu nível fazendo o melhor possível, né? Seja o melhor pai, seja o melhor profissional, ache um profissional. E aí foi aquela conversa que a gente teve há 3 semanas atrás, se eu não me engano, das estruturas filosóficas, mostrando as bases, né? Aí vai o budismo e fala assim, tem 8 caminhos, né? O caminho óptimo, né? Fala de correto, haja, trabalho, não sei o quê. Aí vem a outra religião, fala desse jeito, tem outra filosofia. Eles vão dando os nortes, né? Pra gente ter algo a se basear. Para também não ficar uma O coisa que for totalmente... melhor para você, você segue. Exatamente. O que tiver no seu nível de compreensão. Às vezes nem é o que é sim. melhor. Porque às vezes o melhor já está contaminado por uma ideia do que é melhor para mim. Mas se você se acalmar, né, aquietar a mente e deixar entrar no qual é o que eu consigo compreender. Aí vem a questão da música. Verdade. O que é a forma de conexão, né? E aí, se você pensar nas estruturas religiosas, elas têm 4 eixos, né? Estético, ético, né? Moral e místico, né? E institucional. Estético, ético, institucional e místico. Se você colocar esses 4 padrões, né? Uma forma da religião se conectar com a pessoa é o aspecto estético. Daí vem toda a arte sacra, que ela vem se desenvolvendo como uma forma de conexão. Que é muito bonito isso. Ela é um movimento sático, né? De harmonia, de estabilidade, que pode ser deturpado, claro, mas de forma geral, é uma linguagem de conexão, e aí que se desenvolve os níveis das artes. É muito bonito É muito bonito você compreender que tudo isso é uma linguagem humana tentando compreender de alguma forma, né? Mesmo que seja distorcido às vezes, mas nesse aspecto da religião é bacana quando você pega o aspecto institucional, que é rajado, que é movimento, que é ação, né? Ele se sobrepõe a todos os outros e é o que acontece na estrutura religiosa. Se você pegar, por exemplo, o santuário tem 1.200 funcionários, na época que eu sabia, deve ter mais hoje. O que acontece? Manter 1.200 funcionários, uma estrutura imensa, um prédio imenso, você precisa de dinheiro. E aí o aspecto institucional, que é necessário, você precisa ter uma casa, um lugar, né? Pode chover na sua cabeça. O aspecto institucional sobrepõe a todos os outros aspectos místicos, estéticos. E aí acaba caindo numa coisa mundana, no seu sentido material. Que não é objetivo, né? Mas é só analisar, se você determinar mais energia num aspecto, aquilo vai tomar conta. Se você pegar qual é a função dármica da igreja, da religião, qualquer coisa que seja, e fundamentar no aspecto místico, estético, a linguagem, você diminui a parte institucional. É só uma coisa, é uma capacidade de percepção, mas voltando, né? Para perceber, a mente tem que estar quieta.
Se está criando fantasia, se lá o cara que administra tudo isso está imaginando que ele precisa de mais prédio, de mais estrutura, de mais e mais e mais, ele perdeu o fio da meada. Daí ele não deixa de ser mais místico. E aí ele vai investir toda a energia dele no aspecto institucional. Mas a maioria das pessoas são assim, querem mais, mais e mais. Porque não estão conectadas, porque falta autoestima. Olha que lindo, gente. Falta autoestima. E eu compenso a minha autoestima com minha sala, com o meu prédio. Eu vi muito com a minha grandeza. De pessoas construindo salas de 100 mil reais. O cara é padre. Com salas, com arte, mármore, com coisa. Tudo isso é o quê? Falta de autoestima. Quê? Porque se você pegar o Dalai Lama, né? ele acha que está tudo certo com ele. Ele não precisa de nada disso mais. Isso é autoestima. Quando eu não preciso mostrar mais nada para ninguém. É isso, pronto. É a fama. Pois é. Muito legal, né? Muito legal, porque esse estudo que eu tirei foi de Dayananda Sarasvati, que é um yogi, um swami. Mas eu achei a forma muito, muito bonita como ele construiu essa questão da autoestima, da força, do livre-arbítrio, e o que nos dá a força para nos libertar do desejo no final. O que se resume é a gente precisa se libertar da amarra do desejo, que vai empurrando a gente para um nível de viagem. Muito bom. Adorei a aula de hoje. Todas, né? Mas hoje... Fizeram o fechamento, né? Por isso que eu falei para... Muito didático também, eu achei. Muito bacana isso. Gente, é isso. A gente vai dar continuidade à nossa caminhada até alcançando a paz. Agora a gente sai do Dharma, mas para encontrar outros caminhos. Sendo bacana também. Muito bom. Muito obrigado pelo ensinamento. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Eu estou entregando carta. Eu recebo a carta e entrego no domicílio. Que carta que você entrega, Danilo? Que carta? Você não imagina o efeito que faz, viu? Aí é que tá. Não imagina o melhor. Carteiro especialista. Nada. Aqui em Guará tem um cara chamado Ney Carteiro. Tem um monte de voto que ele entrega a carta direitinho. É o que eu estou tentando fazer, entregar a carta sem alterar o conteúdo. Fazendo propaganda do Ney. Nem sei quem é o cara. Ele é candidato a vereador de novo. Pois é, nem sei quem é. Ele é um bom candidato. Um cara bacana, trabalhador. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, hein, Tchau, tchau. Obrigada. Foi muito bom. Beijão Beijo.